Muito bem, então vamos lá para o exemplo 2021.1 lá do nosso livro do Ocon, capítulo 21. Considere o campo uniforme de intensidade é 5 vezes 10 a sexta, que é um expoente, vezes 10 a sexta Newton por conta, ok? Aqui é o campo elétrico. Sabendo esse campo elétrico uniforme, calcule a variação do potencial elétrico quando um cátion monovalente se desloca no sentido das linhas de força entre dois pontos separados por uma distância, aqui ficou aqui uma bolinha, mas é para ser o delta x 60 angstroms, ok? Aqui embaixo eu já fiz um desenho da situação. Você tem aqui um campo elétrico uniforme, lembra lá, são essas linhas paralelas. Aí você pode marcar a posição de uma partícula X, como X aí, paralelo às linhas de campo, ok? E marcar duas posições particulares. Ela estava aqui na posição x1, carga aqui, e se deslocou até uma posição x2 dentro desse campo uniforme E, ok? Muito bem. Como é que nós podemos calcular a variação do potencial elétrico? Vamos anotar aqui os dados que nós temos. Nós temos, em primeiro lugar ali, foi dado o valor do campo elétrico. 5 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb, ok? Também foi nos dado a distância aqui de x1 até x2, o quanto, né, foi o deslocamento da partícula, ΔX. Nós tivemos um deslocamento de 60 angstroms. Aí, aqui a gente precisa apresentar essa unidade, né? 1 angstrom corresponde a 10 a menos 10 metros, ok? Que é a definição do angstrom. Se você multiplicar por 60 aqui, dá 60 anos. Multiplicando os dois lados aqui por 60, então você entende que o ΔX aqui na realidade é de 60 vezes 10 a menos 10 metros, tá bom? O angstrom é uma unidade muito usada quando nós estamos trabalhando com a escala microscópica, né? Como seria aqui a escala das cargas elétricas aqui, ok? A escala microscópica, tá? E ele tem um significado até muito interessante, né? Você imagina que um angstrom, né, a ordem de grandeza de um angstrom, é como se fosse o raio da esfera que formaria o átomo de hidrogênio, né? Como se fosse a largura de um átomo de hidrogênio, tá bom? É uma ordem de grandeza para a gente entender o seu significado. Muito bem, com esses dois dados, você pode calcular, como ele está pedindo aí na letra a variação do potencial elétrico, né? Vou escrever aqui. Potencial elétrico. Como? Aí nós vimos potencial elétrico. Aí nós vimos no dia da aula, ainda há pouco. Nós vimos ainda há pouco, né? A variação ΔV, quando você tem o campo e o ΔX, pode ser escrito assim, ó, menos o campo vezes ΔX, tá bom? Depois vocês conferem lá essa equação, que é o potencial elétrico. Então não tem muito mistério nessa questão não. Se você já tem o campo, já tem o ΔX, você multiplica os dois, né? 5 vezes 10 a sexta, estou escrevendo aqui mais simplificado, vezes 60 vezes 10 a menos 10, ok? Aí se nós fizermos aí por partes, você pode multiplicar menos 5 por 60, 5 vezes 6 dá 30, né? Então daria 300, esses dois fatores.
multiplicando esses outros dois fatores aqui, você teria 10 elevado a 6 menos 10. 6 menos 10 vai dar menos 4. É aqui que você pode fazer. Pode reescrever esse 300 como 3 vezes 10 ao quadrado, né? 300 é 3 vezes 100, 3 vezes 10 ao quadrado. Vezes o 10 a menos 4 já estava lá. Então, no final das contas, o ΔV fica 3 vezes 10, junta aqui a potência, né? Mantém a potência, soma aqui 2 menos 4, vai dar menos 2, né? 3 vezes 10 é menos 2, ou se você preferir, podemos escrever como 0,03, e aqui é volt, ok? É volt, a quantidade aqui é a voltagem, né? O potencial elétrico também é chamado de voltagem. Então nós temos aí 0,03 volts, o potencial elétrico nesse problema, tá bom? Então vamos lá agora para a letra B. Ele quer, aí na letra A era a variação do potencial elétrico. Na letra B é a variação da energia potencial, e inclusive ele pede nessa outra unidade aqui, eletronvolts. Nós vamos já ver. Aí tem uma informação importante que a gente não considerou ainda, ó. O problema aqui é com um cátion, tá bom? Aí o que é um cátion, né? Vamos escrever aqui. O que é um cátion? Um cátion é um íon positivo, né? Você teria lá o outro caso contrário, que é o ânion, né? O ânion seria um íon negativo. Muito bem, então nosso cátion ali é positivo, então a carga aqui vai ser positiva. E além de ser positivo, ele é monovalente. O que significa isso, hein? Positivo e monovalente. Quando você expressa lá, inclusive, faz a representação, você põe lá o símbolo do elemento, né? Por exemplo, sódio, potássio, aí bota lá um maisinho, um mais. Se ele fosse bivalente, né? Teria um 2 aqui, sinaizinho do mais, né? Significa que ele perdeu um elétron e ficou com um excesso de um próton, né? E esse próton, né, vai dar uma carga, esse excesso de um próton vai dar uma carga positiva para esse íon de 1,6 vezes 10 a menos 19, a carga é medida em coulomb, ok?